Turma, um outro conceito bem complicadinho, diga-se passagem, que está presente no pensamento de Ronald Dworkin, certo? É o de princípios de moralidade política. Nossa Senhora, como é difícil entender isso, né? Quando a gente está lendo o texto e tal. Princípios de moralidade política. E assim, para você que está iniciando, né, o estudo da hermenêutica de Dworkin, como é que a gente pode fazer uma primeira aproximação, né? Do que são esses princípios de moralidade política? Uma forma de começar a entender isso, tá? Ainda superficial, ainda no nível iniciante, mas começando, né, a pegar essa ideia, é você pensar e ter consciência da diferença entre moralidade política e moralidade particular, tá? Isso vai ser uma coisa bem interessante para você começar a entender a moralidade política em Dworkin. Olha só, turma, cada um de nós tem uma moralidade. Tranquilo, cada família tem a sua própria moral. Cada região, cada cultura, cada país pode ter alguns padrões e tal. Mas repara que essas moralidades, assim no plural, tá? Elas são fragmentárias, elas são diferentes, né? Se tu vê, cada região do Brasil tem um certo padrão do que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, né? O que é a coisa certa a fazer, o que não é a coisa certa a fazer. Então essas moralidades elas podem mudar de um lugar para o outro e muda inclusive de uma pessoa para outra, certo? Às vezes tu tem uma mesma família, você cria dois filhos do mesmo jeito e esses filhos se desenvolvem com padrões de moralidade, algumas coisas em comum e algumas coisas diferentes. Isso é a moral particular que cada um de nós tem e que pode ser diferente, certo? A moral política é outra coisa, meus caros. A moral política é aquela moralidade que não é a nossa, é aquela da comunidade onde nós vivemos. Perceberam a diferença? Por exemplo, turma, eu posso gostar de algumas coisas e posso não gostar de outras coisas. Mas eu posso saber separar aquilo que é bom para mim e para a minha família daquilo que é bom na comunidade onde eu vivo. Percebe a diferença? Tá? Eu posso, por exemplo, turma, continuar acreditando que eu não quero consumir determinados bens, eu não quero praticar determinadas condutas sociais, mas eu sei que para a comunidade onde eu vivo isso é importante, então eu digo assim, eu vou tolerar. Não quero que a minha família faça isso, mas se outra pessoa lá fora fizer, eu tolero, porque eu entendo que isso para a comunidade jurídica onde eu vivo pode ser uma coisa importante. Uma sabedoria muito interessante dessa distinção entre moral particular e moral política é que você não perde a sua moralidade particular se você entende que existem coisas que são importantes para a comunidade onde nós vivemos, certo? Significa que você não tem direito de impor a sua visão da moralidade para a comunidade onde você vive, entende? Mas ao mesmo tempo, você pode conviver nessa comunidade com a sua própria moral particular. O que você não pode é querer impor a sua moral particular para a comunidade onde você vive. E ao mesmo tempo, a comunidade também não vai impor a moral política dessa comunidade para a sua moralidade particular que você cultiva, né, na sua convivência com a sua família, na sua dimensão privada. Percebem, turma? Percebem como isso é interessante, tá? Se você acreditar que é possível separar a moral política da moral particular e fazer as duas conviverem de forma mais ou menos equilibrada, mais ou menos harmônica, então o Ronald Dworkin vai fazer muito sentido para você. A hermenêutica política ela pode ser uma das teorias da interpretação mais interessantes, né, para esse tipo de pensamento, né, que valoriza essa complexidade que existe na sociedade de hoje, né, de dimensões de moralidade particular convivendo com uma dimensão de uma moralidade política que é da comunidade, que não é nossa, né, individualmente, mas que é da sociedade política em que nós nos encontramos em cada momento histórico. Então, meus caros, aprender a separar aquilo que é bom para nós daquilo que é bom para a comunidade, turma, é já um caminho bem interessante para começar a entender, ainda no nível bem iniciante, tá? Essa noção de princípios de moralidade política em Ronald Dworkin. Beleza, turma? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus colegas. Um abraço, boa semana e bons estudos!